A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a ir até o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 20. Leremos do verso 9 até o verso 19. Nós estamos diante de uma parábola contada por Jesus, conhecida como a parábola dos lavradores maus. Repito, Lucas capítulo 20, verso 9 até o verso 19. Convido a igreja com toda atenção, ler a palavra de Deus nesse momento. Diz assim: a santa, inerrante, infalível palavra do nosso Deus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, vendeu para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No depois, mandou um servo para que lhe desse do fruto da vinha, mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam ao povo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, pedindo de fato o auxílio do nosso Senhor, para que possamos entender sua palavra. Se você não tiver o auxílio e a iluminação do Espírito Santo, você não vai entender essa palavra. Então clame a Deus agora, para que você compreenda essas verdades. Oremos. Santo Senhor, mais uma vez, estamos diante de Ti, Pai, como Teu povo, clamando em oração, para que venha em nosso favor. E que por Tua graça, Senhor, não permita que venhamos a sermos cegos ou surdos para a Tua palavra. Tenha graça, haja com graça em nosso meio. E nos ajude, Senhor, a compreendermos a Tua verdade, a Tua palavra santa e maravilhosa. Edifica o Teu povo nessa noite e glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos sobre os contínuos alertas de Deus. Deus continuamente tem alertado as pessoas a respeito da necessidade de arrependimento. Continuamente. E esses alertas de Deus, contínuos sobre arrependimento, quando eles são rejeitados, eles certamente nos conduzirão à morte e nos conduzirão a um justo juízo. O contexto que nós estamos lidando aqui diz respeito à última semana de Jesus. Nós chamamos assim aquela semana que antecede imediatamente o episódio da crucificação. Nós já estamos diante desse momento. O que aconteceu até aqui? Alguns episódios marcantes. Por exemplo,
aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é um episódio marcante, porque o nosso Senhor adentra Jerusalém montado em um jumentinho, de forma humilde, mas ali estava o Rei dos Reis. O povo louvava, Hosana, Hosana nas alturas. Em contrapartida, e em contraste com essa alegria, o nosso Senhor chora. Ele chora porque ele vê em Jerusalém um povo endurecido e rebelde, que continuamente rejeitava as advertências de Deus. Será que você também não é assim? Será que nós não somos assim? Quantas vezes Deus tem nos alertado sobre o perigo que temos corrido das nossas escolhas, dos caminhos que temos traçados? Quantas vezes Deus tem falado por diversos meios, diversas formas e diversas maneiras a nós, e ainda assim, nós insistimos em negar os contínuos alertas de Deus. O nosso Senhor chora diante da rejeição do seu povo. Mais adiante, ao entrar em Jerusalém, ele entra no templo da cidade, o lugar que simboliza perfeitamente a habitação de Deus no meio do seu povo, onde se congregava os líderes religiosos, escribas, fariseus, anciões, mestres da lei. E ao entrar num pátio, num lugar que é chamado Pátio dos Gentios, o Senhor percebe o comércio que havia se tornado a casa de oração. E justamente, de forma legítima, o nosso Senhor, ele passa a derrubar as mesas daqueles homens, ele passa a impedir que o comércio continue, porque ali virou uma rota de transição comercial. Os produtos passavam de um lado para outro, para Jerusalém, por meio do templo. E o Senhor Jesus se irrita com isso e proíbe a transação de qualquer um por ali. A esse episódio nós chamamos de purificação do templo. O nosso Deus se revolta com o que havia se tornado o lugar de adoração de Deus, a casa de oração. Transformaram em covil de ladrões, como diz o próprio Senhor Jesus. E o que essa expressão quer dizer? Covil de salteadores ou covil de ladrões? É que o templo do Senhor havia se tornado um lugar para esconder aqueles que estavam continuamente ofendendo a Deus. Aqueles que estavam continuamente negando a Deus. Por isso se tornou um covil ou um esconderijo de corruptos religiosos, nesse caso. Certamente você consegue traçar rapidamente um paralelo, porque hoje em nossos dias nós temos lidado com isso em muitas igrejas por aí. Nós sabemos que existem igrejas verdadeiras, mas também existem igrejas falsas. E dentre essas igrejas falsas, elas se tornaram sim, covil de salteadores ou covil de ladrões. Esconderijo de falsos mestres, falsos líderes, mas também, irmãos, sendo bem honesto, de falsos crentes. É aquela coisa, eu finjo que eu o adoro e você finge também. A gente finge que foi alcançado pelo Evangelho e está tudo certo no final das contas. Ninguém se importa profundamente uns com a vida dos outros, ninguém cobra a vida dos outros, e a gente prossegue nesse ritmo aí, e está tudo bem. Ou seja, existem megas igrejas por aí, aqui é uma denúncia mesmo, e falo isso com tristeza no meu coração, onde pessoas têm buscado refúgio em megas igrejas, porque se perdem no meio dos muitos números. Igrejas com 2.000 ou mais membros, e a pessoa ali não é relevante. Quem é que cobra ela? Qual é o pastoreio que é exercido sobre ela? Então se torna um esconderijo. É muito fácil alguém ir para lá e se esconder. Pode ser qualquer pessoa, qualquer enganador, qualquer oportunista. E é essa a denúncia que o nosso Senhor faz, o que se tornou o templo, a casa santa do Senhor. Diante dessa cena em que Jesus se revolta de forma santa no templo e purifica o templo,
Nós temos o sermão do domingo passado, onde o pastor Vance nos conduziu, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 20. O que acontece? Se reúne toda a cúpula religiosa para confrontar Jesus. Se reúne os fariseus, os escribas e os anciãos. Mais à frente nós vamos ver que até grupos que não tinham afinidade, que eram inimigos, se reúnem para condenarem Jesus. Isso mais à frente, os saduceus vão entrar nessa história também. Para você ver como Jesus era o inimigo comum deles. E Jesus estava sofrendo grande pressão e perseguição. Então, esses líderes religiosos fazem a seguinte pergunta para Jesus: me diga, com que autoridade o Senhor vem aqui no templo e faz o que faz? Quem lhe deu autoridade para fazer isso que o Senhor está fazendo aqui? Quem foi que lhe autorizou? É da parte de quem? E isso com um tom de preocupação, de interesse. E Jesus diz assim: ok, eu posso responder vocês, mas vocês têm que me responder uma coisa antes. O batismo de João Batista, ele vinha da parte de Deus ou ele vinha da terra dos homens? Aí aqueles homens ali tão sábios, poderiam responder: vem da parte de Deus ou vem da parte dos homens? Se reúnem ali no montinho e dizem assim: olha, se a gente responder que veio da parte de Deus, ele vai dizer assim: então pronto, vocês sabem com que autoridade eu fiz tudo isso. Porque foi João Batista quem me batizou. E na ocasião desse batismo, uma voz bradou dos céus: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Logo fica respondido para vocês que a minha autoridade veio dos céus. Porém, se a gente disser que João Batista faz o que faz com a autoridade da terra, há muitos seguidores dele aqui e eles vão nos perseguir, nos pressionar. Então, para onde os líderes religiosos corressem, eles estavam encurralados. Então, para a vergonha deles, tão sábios, eles resolvem responder assim: nós não sabemos de onde vem, se do céu ou da terra. E Jesus diz assim: então, eu não vou responder para vocês também com que autoridade eu faço o que faço. E parece que a história termina por aí, né? Porém, o nosso Senhor Jesus, antes desses líderes religiosos partirem, eu só imagino, isso não é canônico, mas eu imagino que eles com vergonha já estavam se retirando e Jesus diz assim: vem aqui, rapidinho. Antes de vocês irem, deixa eu contar uma parábola para vocês. Vem aqui. Porque essa parábola está sendo direcionada justamente para esses líderes religiosos. É para eles que Jesus vai contar tudo o que vai dizer aqui. Então, nós já lemos a parábola. Essa, irmãos, é interessante saber, é uma das poucas parábolas que está presente nos 3 evangelhos. Você tem ela aqui em Lucas, capítulo 20, verso 9 a 19. Você tem ela em Mateus, capítulo 21, verso 23 a 27. E você tem ela narrada também em Marcos, no capítulo 11, verso 27 a 33. Isso é interessante, porque mostra que esse episódio é um episódio marcante para os evangelistas. Está dentro do evangelho chamado sinóptico. Os 3 narram esse acontecimento e narram essa parábola sendo contada. E como eu já disse, pelo contexto, nós devemos entender que os destinatários imediatos dessa parábola são os líderes religiosos, são os judeus. Mas essa parábola é relevante para nós. Nós somos, portanto, esses destinatários secundários, podemos dizer. Há muitas verdades, como toda palavra é palavra de Deus, que se aplicam à igreja hoje. E se aplicam à sua vida. Isso envolve você. Uma coisa que é interessante, você já percebeu na nossa leitura, é que essa parábola é uma parábola sobre vinha. Olha o que diz o verso 9. Certo homem plantou uma vinha. Então essa parábola está dentro do contexto agrícola. Certo? Deixa eu dizer algo para os irmãos. Nas escrituras, pela teologia bíblica, e essa informação é importante para quando você estiver lendo a Bíblia, e verem cenas tal como essa: um semeador saiu a semear, contexto agrícola. Toda vez que você lidar com um texto nas escrituras, que o contexto é esse,
essas figuras agrícolas, né, que envolvem plantação, lavradores, agricultura, nós sempre temos uma conexão canônica com Gênesis. A ideia do jardim que Deus plantou, o jardim do Éden, para que o homem habitasse. Sempre nessas histórias que envolvem esse pano de fundo agrícola, nós temos uma conexão com o jardim do Éden, com Gênesis. Ou seja, nós somos remetidos à ideia da criação, quando Deus criou tudo perfeito e bom, e colocou o homem nesse jardim, plantou o homem nesse jardim, e o homem, porventura, pecou, desobedecendo a lei de Deus. Nós somos remetidos a essa ideia. E também somos remetidos ou transportados para a ideia de nova criação, futuro. De uma criação nova, de algo novo que Deus fará por meio dessas parábolas ou desse enredo. Por isso, o nosso sermão ele tem o seguinte título: o grande quadro do Evangelho. Por quê? Porque, de fato, irmãos, essa parábola do verso 9 ao verso 19 está nos apresentando o grande quadro do Evangelho, aquilo que nós chamamos na teologia de metanarrativa, ou seja, a história do Evangelho. Tanto é verdade que esse texto, essa parábola, dá para dividir, sem forçar o texto, nos 4 atos do Evangelho: criação, queda, redenção e consumação. E parece, obviamente não parece, é o que acontece, que Jesus conta essa parábola exatamente assim: criação, certo homem plantou uma vinha. Queda, mandou os seus servos para cobrar, mas eles foram espancados, entende? Foram expulsos dali. Redenção, o filho veio e foi espancado, mas ele que foi a pedra rejeitada se tornou a pedra principal. Redenção. Consumação, mas no final o dono da vinha vai trazer um grande juízo. Entenderam? O grande quadro do Evangelho nesse texto: criação, queda, redenção, consumação, dentro dessa parábola. O que Jesus está fazendo então? Jesus está contando a história do Evangelho para aqueles líderes religiosos. E talvez a esperança de Jesus, certamente, é que eles se arrependessem ao ouvir a mensagem do Evangelho. Mas como vimos no final, no verso 19, eles ouvem, eles entendem, e isso é interessante, e eles rejeitam, como muitos hoje fazem com a mensagem do Evangelho. Ouvem, entendem, pelo menos no nível cognitivo, e rejeitam a mensagem do Evangelho. Por isso que essa é uma parábola sobre rejeição. Jesus está dizendo, ou melhor, Jesus está dizendo que Deus, Ele é paciente para nos chamar ao arrependimento. E Ele insiste em nós, irmãos, de uma maneira impressionante, para que nós possamos ir ao arrependimento. Mas tem um momento que a paciência dEle é limitada por Ele mesmo. E esse momento é quando nós rejeitamos o Filho. A paciência de Deus acaba, em certo sentido, quando o Filho é rejeitado. É sobre isso que essa parábola nos diz. Sobre o juízo, sobre o Evangelho e sobre o Filho. Então, nós temos o grande quadro do Evangelho, o título desse sermão, dividido em 4 pontos: criação, queda, redenção, consumação. Vamos, portanto, ao primeiro ponto: criação, verso 9. O verso 9 diz para nós: certo homem plantou uma vinha. Nessa parábola, vinha é uma referência clara à nação de Israel. Quem é a vinha de Deus na história das Escrituras? É Israel, a nação, tá bom? E é importante que você entenda isso, a nação de Israel, tá bom? É assim que as Escrituras se referem a esse povo sob a perspectiva do primeiro pacto, que nós chamamos pacto de obras. No pacto de obras, Israel é a vinha de Deus, é o povo eleito. O povo eleito, a nação eleita. Perceba que o homem da parábola, ele plantou uma vinha. E Jesus está fazendo uma clara referência, ao profeta Isaías, que foi o texto que nós lemos aqui, que o pastor Vanderson leu, como texto paralelo. Quando Jesus está contando essa parábola, os líderes religiosos estão compreendendo perfeitamente tudo o que está acontecendo aqui. Eles sabem que quando Jesus iniciou,
certo homem plantou uma vinha, ele estava fazendo uma referência clara ao texto de Isaías capítulo 5. Por quê? Porque Isaías capítulo 5 é um texto das Escrituras que era lido continuamente nas sinagogas. E além disso, não apenas é um texto das Escrituras, mas Isaías 5 é uma música, irmãos. É uma canção que era entoada nas sinagogas. Então, quando Jesus traz essa referência de um homem plantando uma vinha, eles estão entendendo muito bem o que Jesus está se referindo a Isaías 5. Nesse ponto, eu gostaria de destacar como Jesus, o nosso Senhor, ele é de fato aquilo que nós dizemos, um mestre por excelência. Por quê? Porque ele faz uso da Bíblia e da música como ferramentas de ensino, usando esses dois recursos dentro de uma parábola para poder trazer clareza àqueles homens. Gostaria de ler com os irmãos mais uma vez Isaías capítulo 5, verso 1 até o verso 4, porque você também, assim como aqueles líderes religiosos, agora vai entender que Jesus estava fazendo uma clara referência a esse texto. Isaías capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico. Então perceba que é uma música. E essa música era entoada nas sinagogas, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Agora eu quero que você dê atenção ao verso 2. Certo homem plantou uma vinha, certo? Diz a nossa parábola. Agora olhe para o trabalho de Deus ao plantar uma vinha. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora eu quero que você percorra e olhe rapidamente o verso 7, que vai dizer que essa vinha é Israel. Percebeu? O texto diz que a vinha é Israel. Então aqueles homens estavam compreendendo do que se tratava. A história estava clara na mente deles. Eu pedi para você dar atenção para o verso 2 do texto de Isaías 5. O trabalho daquele homem ao plantar uma vinha. O texto diz, ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores mudas de videira, ele construiu uma torre, tanto para segurança, quanto para que alguém pudesse morar ali naquela torre. Ele também fez um lagar, e ele esperava que desse uvas boas. Tudo isso está dentro desse contexto. Então veja como de fato nós somos conduzidos ao cenário de criação. Por quê? Porque Deus é esse Deus que edificou o mundo, que criou o mundo. E ao final ele diz que tudo que ele fez era bom. É um cenário de criação. Agora volte para Lucas 20, verso 9. Lucas 20, verso 9. O texto continua dizendo para nós, no verso 9, que este homem arrendou essa terra para uns lavradores. Talvez essa palavra arrendar não esteja no seu vocabulário, mas isso estava muito em voga nos tempos de Jesus e ainda hoje é praticado. Era muito comum naquele tempo. O que é arrendar? Basicamente alguém é o dono de uma terra e essa pessoa, ela ara a terra, dá a semente, planta a semente, faz tudo na terra, rega a terra, e como se demora 4 anos, essa informação também é importante, para que o fruto da vide venha a vingar, durante esse tempo, o dono ele costuma fazer outras coisas, se ausentar, e costuma pegar essa terra e arrendar, para que outros homens trabalhadores cuidem daquela terra. Ele cava, ele planta, ele cerca, ele constrói lagar, ele faz uma torre de proteção, ele zela por sua propriedade, ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele investe cuidado, ele deixa tudo perfeito e em seguida ele arrenda essa terra e deixa sob cuidados de lavradores. Inclusive arrendar é uma palavra do campo jurídico.
No meio jurídico, corresponde à cessão temporária de uso de um bem. E costumeiramente é a formalização de um contrato entre o arrendador e o arrendatário. Então a terra pertence ainda ao dono, não é um aluguel, também não é uma venda, é uma concessão. Entendem isso? Agora parem para pensar em toda a história da criação. Irmãos, esse mundo não é nosso, esse mundo pertence a Deus. E Deus apenas nos concedeu a graça de habitarmos nele. O dono da terra continua sendo Deus. E em certo sentido essa terra só está arrendada para nós, mas continua sendo dele. Nós não estamos pagando aluguel pelo uso do mundo. E nós também não compramos o mundo, ele não é nosso. Ele continua sendo de Deus. Por isso esse primeiro ponto fala sobre criação. A terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. O nosso texto bíblico continua dizendo no verso 9, na parte final: e ausentou-se do país por prazo considerável. Então, quanto tempo aquele homem demoraria para voltar? Por prazo considerável, não podemos imaginar. Uma parábola, a gente não interpreta cada ponto dela, tá bom? Existe um aspecto redentivo na parábola e é a ele que nós nos apegamos. Se você for interpretar cada ponto de uma parábola, você vai cometer erro, entendeu? E vai falar bobagem. Então, nós não se apegamos a cada ponto. Dentro desse contexto, é importante sabermos que, como eu já disse, demoram 4 anos para um vinhedo frutificar. Então, durante todo esse período, o dono da terra, ele confia a sua propriedade a esses homens, a esses arrendatários ou lavradores, como já aprendemos. Porém, preste atenção nisso que eu vou dizer. Durante todo esse tempo, durante esses 4 anos em que vai frutificar a terra, o dono da terra continua sustentando os funcionários, ou os arrendatários lá, continua dando o adubo para a terra, continua pagando todos os custos que estão ali embutidos no arrendamento. E isso é curioso, porque ele continua enviando recursos, dispondo tudo, para manter a terra em funcionamento. Ele faz isso durante 4 anos. E ele espera que no 5º ano ele possa colher a sua safra. Digno. É correto que isso aconteça. Vinhedos, portanto, eles não eram, como podemos dizer, investimentos de curto prazo. Eles eram de longo prazo. Você tinha que, no mínimo, esperar 4 anos para ele dar o retorno, né? Aquilo que chama de payback, né? Daquele investimento. Então, quando ele frutificava, também era muito bom. Porque um vinhedo frutificado, ele servia para muitas e muitas gerações. Então era um negócio realmente interessante, porque ele abençoava sucessivas gerações quando frutificado. Lembra que o dono da terra se ausentou? Na ausência dele, os lavradores deveriam cultivar a vinha, podar os galhos, cuidar do plantio. Havia um contrato que regulava essa relação. Isso é interessante. Por quê? Porque na criação, quando Deus nos arrendou essa terra, nos colocando como subgerentes ou mordomos nela, mas Ele continua sendo o dono e o principal de todos, Ele nos colocou também um pacto, um contrato, termos para essa relação. Ele disse: você pode desfrutar de tudo, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que você comer, você quebrou esse pacto e certamente você morrerá. Então havia termos nessa relação. Não era simplesmente: usa a minha terra aí de qualquer forma, eu só quero saber do lucro. Não, havia uma preocupação, cuidado, termos nessa relação. Resumidamente, durante 4 anos, os lavradores eles seriam sustentados e quando a vinha frutificasse, eles receberiam parte do lucro. Ponto 2, queda. O que acontece? A queda está narrada do verso 10 a 12. Por quê? Porque passou-se o tempo necessário para que a vinha frutificasse e o dono legitimamente ele envia servos para receber a parte devida do seu lucro. Isso é honesto, isso é lícito. Olha o que diz para nós o verso 10. No devido tempo, no tempo apropriado, no tempo em que a vinha frutificou, no tempo do recolhimento do lucro, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Então, é isso mesmo que deveria acontecer. Porém, olha o que acontece. Mas, a parte B do verso 10, os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias.
o dono da terra enviou o seu servo e o servo foi rejeitado pelos lavradores. O que você achou até aqui dessa história? Esse servo enviado, provavelmente ele levava consigo uma cópia do contrato, autenticada pelo seu dono. E quando ele foi cobrar, ele disse: eu vim representando o dono da vinha e eu vim receber a parte do lucro que lhe é devido, tá bom? Está aqui dizendo que ele já está querendo. Os lavradores maus olham para ele e dizem: não, essa vinha é nossa. E espancaram o servo e o mandaram embora. Isso é a queda. É isso que nós fazemos com o mundo de Deus. Nós vivemos como se esse mundo fosse nosso. Eu que sou o dono daqui. Nós vivemos como se nunca fôssemos prestar conta. Eu que sou o dono daqui. Minha família, meu carro, minha casa, meu trabalho, meus filhos, meu dinheiro, minhas conquistas. É assim que nós vivemos. Nós vivemos como aqueles lavradores maus. Sabe o que acontece? Você deveria perguntar: por que esses lavradores reagiram assim? É simples. Eles não queriam repartir o lucro da safra. Eles queriam todo o lucro da safra, somente para eles. E o que você acha que o dono da vinha deveria fazer, depois de ter o seu servo rejeitado? Muitos de nós iríamos nos irar. Muitos de nós, ao termos os nossos direitos feridos, iríamos agir com hostilidade. Iríamos procurar a justiça e o nosso direito imediatamente. Não que esse dono da vinha não seja justo, mas talvez muitos de nós retornaríamos para aquela vinha com furor, com toda a ira, com todo o ódio, e tomaríamos o que é nosso de direito, aliás, é nosso. Mas o dono dessa terra, ele é muito paciente. Sabe o que ele faz? No verso 11 nos diz: ele resolve enviar um outro servo. Isso aponta, irmãos, para a paciência de Deus. Um outro servo vai até lá e diz: olha, o dono da vinha está querendo o que é dele por direito. Está aqui o contrato assinado, o trato foi feito. Sabe o que eles fazem? Espancam e expulsam o segundo servo. Aí você diz assim: agora não. Agora esse dono da vinha vai se irar. E com certeza ele vai mandar não mais servos desarmados, mas ele vai mandar alguém que possa resolver essa situação rapidamente. Porque o dono poderia fazer isso. Ele tem recurso, ele tem poder, ele tem estrutura. Mas sabe o que faz o dono da vinha? Verso 12. Ele envia um terceiro servo. Sabe o que acontece? Não é muito surpreendente o que acontece. O terceiro servo é igualmente rejeitado. Ele é expulso também. No verso 12 diz: ferido e expulso. Todos esses servos voltaram dizendo o que aconteceu. Então, no verso 13, o Senhor pensa: eu acho que eles não estão sabendo de quem é a terra. Talvez eles esqueceram quem é o verdadeiro dono. É interessante pensar que os fariseus estavam ouvindo essa história. Nós estamos lendo. Quando nós pulamos do verso 12 para o 13, a gente pode perder uma certa expectativa ou clímax da história. Mas quando nós estamos ouvindo essa história, ela se torna um pouco mais interessante. Por quê? Quando uma história era contada na cultura de Israel, o número 3 representava o limite máximo de algo acontecendo. Entende? Então ele enviou o primeiro servo e foi rejeitado. Então ele enviou o segundo servo e foi rejeitado. Então ele enviou o terceiro servo e foi rejeitado. Os fariseus que estavam ouvindo disseram assim: agora vem a ira. Agora vem a ira, porque o clímax chegou, é o 3. Entende? Então talvez eles esperem que a história vai se resolver.
é quando Jesus nos diz no verso 13: então o dono da vinha disse: que farei? Olha a ideia do dono da vinha: enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Isso mostra a surpreendente paciência de Deus. Porque aquele 3 na narrativa já apontava para um Senhor paciente. Mas ele decide insistir. E decide insistir enviando o seu filho amado, que é uma expressão que quer dizer filho único. Não há outro, ele só tem esse filho. E ele acabou de ver tudo o que aconteceu com os outros servos. Será que esse dono da vinha está louco ao enviar o seu próprio filho ali? Ele não entendeu o que aconteceu? E ele envia o seu filho amado. Irmãos, esta é claramente uma referência ao nosso Senhor Jesus, filho amado. É exatamente o que é dito na ocasião do batismo de Jesus. É o que Deus diz em alta e boa voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus está respondendo para os fariseus que ele vem da parte de Deus. E que João Batista também vem da parte de Deus. Há uma conexão canônica entre esses termos. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Meu filho amado. E o filho amado vai para aquela vinha. É uma demonstração de paciência, de graça. Mas sabe o que é dito, irmãos, para nós? No verso 14, leia por gentileza. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Olha o que eles disseram: este é o herdeiro. Eles reconheceram que aquele homem vinha da parte do dono da vinha, e que não era mais qualquer servo, mas era de fato o herdeiro, o filho. Eles reconheceram isso. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. Que loucura! O verso 15 diz: e lançando-o fora da vinha, o mataram. Hebreus 13:12 é um texto que diz para nós que Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém, ecoando exatamente o que está sendo dito aqui pela parábola. O herdeiro foi morto fora da vinha. A vinha é Israel, é Jerusalém. E o nosso Senhor foi morto fora de Jerusalém, fora da cidade. Irmãos, nessa noite, eu quero lhe convidar a enxergar a depravação total. Talvez você não perceba, mas o seu pecado tem feito você continuamente negar os alertas de Deus para a sua vida e para a sua alma. Deus pacientemente tem enviado os seus servos para te alertar e te corrigir. Deus pacientemente enviou o seu filho, mas você talvez não perceba como o seu pecado tem feito você rejeitar o filho. Talvez você professe o filho nos lábios, mas no seu coração o tem dado como morto. Perceba essa depravação crescente. Não importava o quanto o pecado fosse denunciado, foi 1, foi 2, foi 3, foi o filho. E aqueles homens insistentemente negavam: não, está tudo bem por aqui, a minha vida é muito perfeita e nós somos o dono de tudo. É assim que muitos têm vivido. Há uma progressividade aqui nessa depravação. O homem natural, ele continuamente e deliberadamente rejeita Deus. Deus, em sua demonstração mais profunda de amor, encarna Deus Filho, o Cristo. Ele vem nos recobrar a nossa sensatez. Porém, o nosso coração corrupto o rejeita e o mata. Você já entendeu onde isso vai chegar? Essa é a grande narrativa do Evangelho. Deus é o Criador de tudo, o dono desse mundo. Ele é o dono da terra. Nós não somos os donos de nada. Ele apenas arrendou essa terra para nós. Porém, a nossa ganância e a nossa tentação é pensar que essa terra é nossa e que as coisas são nossas. Como dito,
Família, cônjuge, filhos, igreja, amigos, trabalho, dinheiro, tudo é de Deus, como diz o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. O que você tem usurpado no seu coração, que pertence a Deus e que não é seu. Mas à frente a narrativa, os fariseus vão colocar Jesus à prova de novo. É o texto do domingo que vem. E Jesus responde com todo vigor: dai a Deus o que é de Deus. E o que você tem tirado para si, que verdadeiramente não é seu, mas é de Deus, Deus vai lhe cobrar. A loucura do pecado nos faz pensar que somos os próprios senhores da nossa vida. Mas tudo que temos é emprestado. A roupa que você veste é emprestada, é graça de Deus. Esse é o erro daqueles arrendatários maus. Essa é a loucura do pecado. Esse é o erro que eles cometem, que é contado por Jesus nessa parábola. São pessoas tão cheias de si, tão ensimesmadas, tão egocêntricas, que pensam que a terra é delas. Era isso que Jesus estava denunciando. No caso aqui, os líderes religiosos, eles se tornaram tão cheios de si, que, enquanto deveriam cuidar das coisas de Deus como mordomos, se achavam os donos. Das coisas de Deus. Isso é engraçado. Por quê? Qual é a pergunta que eles fizeram ao filho? Com que autoridade tu fazes o que fazes? Com que autoridade faz tudo isso? Eles estavam diante do Rei dos Reis. Eles estavam diante do dono de tudo. O herdeiro de toda a criação. O dono do templo. O dono da vinha. O dono de Israel. O dono das nossas vidas. O dono do mundo. E como disse Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado sequer em todo o universo que Cristo, que é rei, soberano e dono de tudo, não proclame: é meu. Tudo pertence ao Senhor. E aqueles homens queriam usurpar o que é de Deus. Terceiro ato, redenção. No verso 14 a 16, nós vemos que o filho foi morto. Viram o filho, começaram a discutir, disseram: este é o herdeiro. Lançando-o fora da vinha, o mataram. E a pergunta que Jesus faz: que lhes fará o dono da vinha? Você já entendeu, até esse ponto, que a vinha corresponde a Israel. Que o dono da vinha é Deus. Que os arrendatários ou os lavradores maus são os líderes religiosos. E que o filho, o herdeiro, é o próprio Jesus. É assim que essa parábola funciona. Essas são as personagens que narram essa história. E no verso 14, os lavradores raciocinam: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Você já percebeu que isso não faz sentido nenhum? Porque essa é a loucura do pecado. Ele nos cega, ele nos endurece, ele nos conduz à destruição. É a lógica e a lógica. A loucura do coração humano. A loucura do nosso coração, que pensa que pode matar o filho e herdar a vinha. É aquilo que os líderes religiosos estavam tramando contra Jesus. E posteriormente foi exatamente o que eles fizeram: mataram o herdeiro. João, no capítulo 1, nos diz algo que é conhecido de todos nós. Diz que o Senhor Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. O nosso Senhor, ele foi rejeitado. Foi crucificado fora da cidade. E tudo isso foi planejado com o objetivo de manter o controle religioso e institucional. Essa é a motivação oculta, mas presente em todos os sistemas que rejeitam Cristo. São pessoas que negam Cristo para manter o status.
São pessoas que negam Cristo para manter a aparência de verdade. Veja, portanto, esse padrão. Olha só. E aqui é de fato uma denúncia. A igreja de Roma, os católicos romanos, rejeitam a suficiência de Cristo para manter a autoridade do Papa. Só há um vigário. Só há um Papa. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Os neopentecostais, eles rejeitam o senhorio de Cristo para manter o império de apóstolos. Descentralizam Cristo para manter a estrutura. Seitas, como espíritas, adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, rejeitam a divindade e a exclusividade de Jesus para manterem seus próprios sistemas. Lançam Cristo fora para que fiquem com a estrutura. E até mesmo igrejas historicamente evangélicas, infelizmente, dentre elas batistas, pode cair nesse erro, quando exaltam pessoas, quando exaltam estruturas, quando exaltam tradições acima da pessoa de Jesus. O filho é rejeitado para manter a aparência. Tem fama de quem vive, mas está morto. Agora eu não acho que isso só aconteceu lá, não. Eles rejeitaram Jesus para manter o controle. Contudo, nós por vezes rejeitamos Jesus para manter o falso controle e domínio das nossas vidinhas. Daquilo que consideramos que é nosso. E que é tão pueril diante do grande Deus. O que você tem feito com as coisas que Deus tem confiado na sua mão? No verso 15b, Jesus lança uma pergunta provocadora. Que lhes fará o dono da vinha? Os ouvintes sabiam a resposta. Mas Jesus mesmo declara no verso 16 a resposta. Virá, exterminará esses lavradores e dará a vinha a outros. Isso é sério. Esse é o juízo. Essa é a justiça de Deus. O reino de Deus seria retirado de Israel como nação e seria entregue ao verdadeiro Israel. Agora os gentios seriam incluídos por meio da rejeição do filho. Deus retiraria da liderança corrupta, da religião vazia e entregaria a outro povo. E quem é esse povo? Os eleitos. A igreja. O novo Israel. Como Jesus mesmo disse em Mateus 21, verso 43, eu convido você para ler esse texto. Mateus 21, 43 diz assim, e é um texto bem interessante para essa verdade. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os frutos dele. Esse é o preço da rejeição do filho. A vinha não é mais da nação de Israel. Mas a vinha agora pertence ao verdadeiro Israel. A igreja. A graça agora se manifesta salvadora não apenas para judeus eleitos, mas para gentios eleitos. Não a todo homem individualmente, mas a homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, como diz Apocalipse 5:9. Deus está formando um povo. Deus está formando uma nova vinha frutífera, composta por todos os que creem em Jesus Cristo. A vinha pertence à igreja de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. E ao ouvirem essa sentença, que os lavradores seriam exterminados e que a vinha seria dada a outros, olha o que os ouvintes da parábola, os líderes religiosos, no verso 16, parte B, olha como eles reagiram. Tal não aconteça. Em outras palavras, o que você está dizendo é inadmissível. Que isso não aconteça. Porque o orgulho nacional deles impediam eles de crer ou de acreditarem. Ou seja, eles nunca imaginaram que o Senhor Jesus poderia incluir nessa aliança nova, a nova e eterna aliança, gentios como eu e você. Sabe por que a salvação nos alcançou? Porque a pedra foi rejeitada. Jesus Cristo. E essa pedra que foi rejeitada, Jesus Cristo, se tornou a pedra angular, ou a pedra principal, onde um novo edifício foi construído.
Que edifício é esse? A igreja. A igreja que é construída sobre os fundamentos de Cristo. É por isso que hoje nós compomos esse novo povo. O verdadeiro Israel, a verdadeira vinha. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então, como Deus pode entregar a vinha a outros que não são filhos naturais de Abraão? Ou seja, não judeus. Eles estavam cegos. Eles achavam que tinham direito à vinha, quando na verdade rejeitaram o dono da vinha. Parte final. Ponto 4. Consumação. Verso 18 e 19. Olha o que é dito. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Vamos ler o verso 17. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Irmãos, Cristo conclui a parábola com um aviso severo: consumação. E esse aviso severo de Cristo, ele ecoa tanto no presente quanto no futuro, quanto na eternidade. Porque o verso 18 diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Isso é um juízo presente, tá bom? E em seguida ele diz assim: e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso é um juízo futuro, que ainda acontecerá. Então Jesus está dizendo sobre um duplo juízo. E de fato, o juízo, teologicamente falando, tem uma natureza dupla. Ele tem uma manifestação presente, como foi em 70, quando o templo foi derrubado. Mas ele também tem uma realização futura, ou escatológica, que é essa realização final do juízo de Deus. De forma que o juízo de Deus vai se manifestar mais severamente no último dia. E a pedra, que é Cristo, vai esmagar. E esse é o juízo final. Todos aqueles que o rejeitaram e o jogaram fora da vinha. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Em outras palavras, essa declaração carrega o peso de um juízo duplo. Um juízo presente individual. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Aqui o tropeço em Cristo representa a rejeição pessoal, a rejeição consciente de sua autoridade messiânica. Ou seja, é toda vez que nós chamamos o povo de Deus, ou qualquer homem, ao arrependimento e ele nega. Ele está tropeçando em Cristo. E esse é o próprio juízo dele, temporal. Todos que negam a Cristo estão sob um juízo temporal. Porque tropeçaram no Cristo, caíram sobre esta pedra. Aqueles que se escandalizam nele enfrentam as consequências já nessa vida. Quais são as consequências? Endurecimento do coração, trevas espirituais, uma vida quebrada pela incredulidade. Estão sob o juízo desde já. Todos os que negam a Cristo estão sob o juízo desde já. Mas há também uma consequência futura, um juízo final e total. Porque o verso 18 continua dizendo: sobre quem ela cair será esmagado. Essa imagem se liga a Daniel 2, versos 34 e 35. Um texto que eu vou apenas citar para os irmãos. Lembra da grande pedra que esmaga todos os falsos reinos? A grande pedra que é o reino de Deus, que destrói e leva ao pó todos os falsos reinos. Essa grande pedra é o nosso Cristo, que esmaga todos aqueles que o rejeitaram. E assim será no dia final. Onde uma pedra grande e poderosa esmagará os incrédulos. Quando o Cristo juiz esmagará todos os rebeldes. Então os ímpios não apenas cairão, eles serão esmagados. Como eu concluo isso? Da seguinte forma: ninguém permanece neutro diante de Cristo. Ponto. Ou você se lança a Ele com fé, sendo erguido nele por sua graça. Isso implica, como nós vimos, fazer parte da videira verdadeira, como um ramo dessa videira. Fazer parte dessa igreja, esse povo santo. Ou você será esmagado por ele no juízo. Sabe o que isso significa? E preste bastante atenção. Cristo, a pedra rejeitada,
se tornou a pedra de entrada. Ninguém entra nos céus se não confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Deus, e ponto. É assim que é. Que essa mensagem sirva de juízo, porque ele também é rocha de refúgio para os salvos. Ele é rocha de tropeço para os rebeldes, mas edificação para os que estão sendo salvos. O verso 19 nos fala a reação dos lavradores maus. Eles dizem que, ou melhor, o texto diz que naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus. Mas novamente se manifesta entre eles o temor dos homens. E por temer ao povo, eles deixam de fazer isso naquele momento. Mas em seguida eles se reúnem com os saduceus, inimigo deles, para poder ir contra Jesus. Sabe o que significa? Ninguém suporta o cristianismo. Nós somos hostilizados e perseguidos por todos. Até os inimigos se juntam para nos perseguir. Mas que bom que nós estamos do lado de Cristo, a grande pedra que esmaga aqueles que o rejeitaram. Eles entenderam a parábola, o que o verso 19 diz. Eles sabiam que eles eram os lavradores maus. Mas em vez de se arrepender, eles planejaram prender Jesus. São filhos do diabo. São porcos sujos. São cães covardes. E Jesus contou essa parábola para alertar os líderes, mas também para nos confrontar, irmãos, todos nós. Esse é o grande quadro do Evangelho. Deus criou todas as coisas, Ele que plantou esse mundo. Nós estamos aqui de favor, morando e habitando aqui pela graça de Deus. Esse mundo pertence ao Senhor e Ele vai cobrar no tempo devido. E ai daqueles que rejeitarem um filho, porque Ele mesmo esmagará, Ele mesmo trará juízo sobre todos aqueles que o rejeitam. Essa é a consumação, esse é o ato final. Aplicações. A aplicação está bem simples. Eu espero que você entenda. Em primeiro lugar, eu queria destacar 4 verdades a respeito de como você pode rejeitar Jesus hoje. Então você que quer rejeitar Jesus, 4 maneiras de você fazer isso. Em primeiro lugar, passe a usurpar a autoridade que pertence somente a Cristo. Ache que você é dono do mundo e você vai estar fazendo isso, rejeitando Jesus. O mundo pertence a Deus. Então passe a tentar fazer com que Deus divida a glória dele com você e você vai estar usurpando o lugar de Cristo. Então essa é uma maneira de você rejeitá-lo. O mundo e tudo que nele há pertence a Deus, nada a nós. Então dê a Deus o que é de Deus e desça da sua soberba. Deseje 1 milímetro do que pertence a Deus e você estará fazendo com que Cristo seja rejeitado. O que é a rejeição de Cristo? É quando achamos que somos o dono desse mundo, enquanto nós somos apenas aqueles que estão aqui por graça. Tudo é dele, nós somos apenas mordomos. Em segundo lugar, uma segunda maneira pela qual você pode rejeitar Jesus hoje é resistindo à palavra de Deus e aos mensageiros de Deus. Você entendeu que cada servo que é enviado ali corresponde aos profetas que na história alertaram o povo de Deus sobre o arrependimento que eles deveriam ter? Hebreus 1:1 diz que Deus falou de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas, e que nesse último dia Ele nos fala pelo Filho. Os 3 servos que foram enviados representam toda a escola de profetas que hoje falam conosco aqui, nas Escrituras. Então, uma segunda maneira de você rejeitar Cristo é resistir à palavra dele. Domingo após domingo, Deus tem usado os seus mensageiros. Dia após dia, vai devocional no seu celular. Cada conversa de um irmão que te exorta. Você acha que tudo isso significa o quê? São os alertas de Deus para a sua vida te chamando para o arrependimento. Ai daquele que resistir à palavra, também está resistindo ao Filho. Uma terceira maneira de você rejeitar o Filho é cultivar religiosidade sem submissão ao senhorio de Cristo. Que é exatamente o que faziam ali os fariseus e os líderes religiosos. Tomam o mundo de Deus para si, se acham responsáveis por aquilo. Há quem esteja inclusive na igreja, mas apenas para controlar, para aparecer e para alimentar ídolos do coração. Esse é o seu caso? Ok, você está rejeitando Cristo, parabéns. Por quê? Porque religiosidade sem rendição é rejeição de Cristo disfarçada. Essa é a grande verdade.
E a quarta maneira pelo qual você pode rejeitar Cristo, essa é óbvia. Você pode postergar a entrega da sua vida a Ele, até que seja tarde demais e o chamado dele não seja mais sobre você. Então, se hoje você ouviu e entendeu essa palavra, que seja o dia do teu arrependimento e que você se volte a Cristo imediatamente. Porque postergar é rejeitar a Cristo. Não se arrepender é rejeitá-lo. Mas eu também queria deixar 4 maneiras pela qual você pode acolher essa advertência e entregar sua vida, tudo, ao verdadeiro dono. Primeiro, em primeiro lugar, reconheça imediatamente, para já, que você não é dono de nada. Rendição total. Tudo que você tem é graça do Senhor sobre a sua vida. Nada é fruto da sua mão, propriamente dito. Em segundo lugar, renda-se verdadeiramente à palavra de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus, que é penetrante, mais afiada que espada de 2 gumes, que ela te corte, que ela te fire, que ela te sare. Então não rejeite a palavra do nosso Senhor, renda-se a ela. Receba a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, volte-se ao Filho, não apenas para escapar do juízo, mas para adorá-lo como pedra principal. Ele é a pedra principal sobre a qual nós estamos edificados. O Filho foi rejeitado, morto, foi lançado fora, mas Deus o exaltou. Não tropece nessa pedra. Não rejeite, não ignore. Ao invés disso, lance a sua vida sobre ele. Quebre-se nele, seja erguido nele. O Filho foi enviado, foi morto, mas a história não termina aí. O nosso Senhor ressuscitou. E ainda hoje, o Filho está vivo e nos chama ao arrependimento. Não endureça o coração. Uma quarta maneira pelo qual você recebe o Filho, tome a decisão que você está adiando. Se Cristo está te chamando ao arrependimento, vá a Ele hoje. Imediatamente. O texto é claro, haverá juízo. O dono da vinha virá. Ele virá. E não pense que a paciência de Deus é sinal de fraqueza. Deus é longânimo, mas a sua ira, ela é terrível. Então, essa é a conclusão exortativa. A igreja, frutifique. Deus não nos chamou para ocupar a vinha sem dar frutos. Aos líderes, aos pastores, temos que ter cuidado com o orgulho religioso, para que não venhamos a rejeitar a Cristo e nos colocar no lugar dele, preparando o nosso próprio juízo. Aos incrédulos que aqui estão, Cristo é o Filho enviado. Você rejeitará ou receberá o herdeiro e salvador? Que Deus nos dê graça.